As pessoas têm as mais diferentes ideias de Deus. Pessoas de todas as idades, cada um tem o seu conceito particular. Povos do mundo inteiro, cada um fabrica o seu Deus conforme a sua imagem. A pessoa imagina Deus e acredita que Deus é daquele jeito. Mas isto já vem de berço, é tendência do ser humano. As próprias crianças, ou nós quando éramos crianças, fazíamos uma ideia de Deus e às vezes esta ideia errada nos acompanha por toda a vida. Teve um pastor que ele ficou vendo as cartas que as crianças escreviam a respeito de Deus. E ele acabou colocando tudo num livro. E entre algumas frases que este pastor registrou das crianças, há estas aqui. Veja só, as crianças falando de Deus. Então uma escreveu uma carta assim: querido pastor, sei que Deus ama todo mundo, mas Ele não conhece a minha irmã. Outra criança escreveu assim: prezado pastor, gostaria de trazer a minha cachorrinha à igreja no domingo. Ela é apenas uma vira-lata, mas é uma boa cristã. E uma criança ainda escreveu o seguinte: querido pastor, eu gostaria de ir para o céu algum dia, porque eu sei que o meu irmão maior não vai estar lá. Então as pessoas pensam que Deus faz esse tipo de separação. Há pessoas, hoje até dentro das igrejas, que defendem a sua denominação como a única certa e verdadeira. As outras não prestam, na opinião dessas pessoas. Será que Deus vai ter um céu com um cantinho separado para cada religião? Será que Deus vai adaptar o céu para a pessoa que acredita de um jeito? Será que Deus vai acabar criando o céu à imagem e semelhança do homem? Quando você quiser saber quem é Deus, como Ele verdadeiramente é, você tem que ler a sua palavra. Ali você tem um retrato completo de Deus. E eu quero ler para você como Deus é. Rapidamente fazer um resumo. Por exemplo, Deus é onipresente. Afinal de contas, Deus está em toda parte ao mesmo tempo e todo mundo sabe disso. Então Deus não pode estar somente dentro da igreja ou só em determinada religião. Deus é onisciente, você também sabe disso. Deus conhece todas as coisas, o nosso procedimento, os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo, até a palavra que ainda não foi pronunciada pela nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Deus não está limitado a nada, não apenas ao que existe, mas até ao que ainda será. Deus sabe de tudo. Deus é onipotente, isto é, Deus pode todas as coisas. Para muitos, Deus é incapaz de curar um câncer. Para muitos, Deus é incapaz de resolver um problema, porque para eles Deus não é onipotente. Deus é transcendente. Ele não depende de nada nem de ninguém. O seu ser é tão grande que o Senhor Jesus disse: o céu é o seu trono e a terra o descanso dos seus pés. Deus ultrapassa todas as coisas, seja do macro até o micro. Ele subsiste perfeitamente, com pureza. Ele não se esgota. Deus é independente de toda a criação. Deus ultrapassa todos os limites da compreensão humana. E Ele está com o seu povo, e Ele está em todas as partes. Deus é eterno. De eternidade a eternidade. Nunca, nunca haverá para Deus um fim, nem futuro, porque Deus existe. Ele é o grande eu sou. Deus é imutável. Você que pensa que Deus muda de ideia o tempo todo, não, Ele não muda, Ele é sempre o mesmo. Deus nunca mudou. Ele permanece imutável desde quando surgiu e continuará imutável. Deus não muda de ideia.
Tem pessoas que acreditam que num determinado tempo, pessoas que agem de um jeito irão para o céu. E depois, numa geração mais liberal, Deus também liberou tudo. Não, Deus é sempre o mesmo. Ele é imutável. Deus é perfeito e santo. Deus não tem pecado, nem compactua com o pecado. Mas não é por causa disso que Deus não ame o pecador. Ele providenciou para que o pecador fique livre do seu pecado. Ele preparou o sangue do seu Filho Jesus. Deus é 3 em 1. Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito Santo. Mas não são 3 deuses, não. E sim, o único e verdadeiro Deus. E Deus tem vários atributos e qualidades. Deus é bom. Quem é que não sabe disso? Não apenas Deus é bom, mas tudo que Ele faz é muito bom. Deus é amor. Um amor perfeito, gratuito. Um amor que nos ama antes de nós o amarmos. Quando Deus criou todas as coisas, por último Ele fez o homem. Deus não criou primeiro o homem e depois foi vendo o que o homem queria. Não. Deus criou tudo o que o homem iria precisar antes do homem existir. Da mesma maneira, com relação à nossa salvação, o seu amor foi tão grande que Jesus morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus é misericordioso e clemente. Ele não tem desejo algum de exterminar o ser humano. Antes, Ele oferece o perdão. E tudo o que Ele quer é que o homem e a mulher aceitem a justiça que Ele oferece através de Jesus Cristo. Deus é compassivo. Deus, Ele se compadece de todos os que sofrem, de todos os que choram. Deus tem o desejo permanente de socorrer, ajudar e livrar as pessoas. Ele sente compaixão pela humanidade. Deus, e é o nosso Senhor Jesus, a maior expressão visível de Deus, demonstrou todo o seu amor, se compadecendo de multidões, dizendo: são como ovelhas que não têm pastor. Deus se compadece do pobre e do necessitado. Deus coloca em liberdade os cativos e oprimidos. Deus dá vista aos cegos e saúde. Deus dá vigor àqueles que não têm nenhuma força. Deus é paciente e lento em irar-se. Imagine você, antes que o homem existisse, Deus já era paciente e lento em irar-se. Por acaso Deus não viu Lúcifer tentando seduzir os anjos e arcanjos lá na glória, tentando ocupar o lugar de Deus? Acaso Deus não via Satanás fazendo aquele complô no céu? No entanto, Deus, sendo tão grande, bondoso e misericordioso, em nenhum momento quis destruir Satanás. Deus é a verdade. O Senhor Jesus qualificou-se a si mesmo com a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito de Deus é chamado o Espírito da verdade. Deus é verdadeiro em tudo que Ele diz, em tudo que Ele faz. Deus é contra todo tipo de mentira. Deus é fiel e justo. Ele vai cumprir tudo aquilo que disse na sua palavra. Nenhuma só letra, nem sequer o pingo de um J ou de um I, nem sequer um tio cairá por terra sem que tudo se cumpra. Deus sustenta a sua palavra. Quando Deus fala, Ele vai atrás da sua palavra para cumprir. Por isso que Jesus quer que você seja uma cópia de Deus, que a sua palavra seja firme e fiel, que você cumpra aquilo que prometeu, que você tenha uma palavra honrada, dizendo sim quando for sim e não quando for não. E Deus é justo. Deus não vai cometer injustiça com ninguém. Deus te ama de uma tal maneira. Deus é tão justo que Ele não vai permitir que o engano prevaleça contra a tua vida, nem que você se perca por injustiça. E eu quero terminar lendo para você o maior desejo de Deus.
aquilo que Ele quer fazer, e Ele deseja fazer também com você. Está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e também no versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos os homens, veja bem, se dependesse só de Deus, ninguém iria para o inferno. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade que Deus quer que você saiba? Está aí mesmo nesta carta que nós estamos lendo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.